Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de Filosofia Popular, o show em que eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre filmes, séries e mais produtos culturais do meu interesse. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, o canal em que a gente discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. E se você gostar, peço que você se inscreva e dê um like. Bem, eu quero conversar com vocês hoje sobre um filme que tem associado a ele o nome de Steven Spielberg. E normalmente filmes de Steven Spielberg são excelentes, mas esse é um filme que eu classificaria como mediano, ou no máximo agradável. Então, vocês podem estar pensando assim, mas André, por que que você está fazendo uma filosofia popular sobre um filme que você não recomenda ou não endossa tão fortemente? Bem, eu acho que é porque o filme toca em alguns assuntos que eu acho interessantes e também porque a filosofia popular não é apenas recomendações, é mais para a gente refletir sobre determinadas coisas, mesmo quando o filme não é tão bom. Ou seja, mesmo quando o filme é mediano, mesmo se ele leva algum tipo de reflexão, ou se ele tem alguma coisa interessante, esse filme tem algumas coisas interessantes, vale a pena a gente conversar sobre ele. Bem, qual é a premissa de Jogador Número 1, ou Ready Player One, que é o nome em inglês? No futuro, a humanidade está vivendo com muita dificuldade, muita pobreza, é um futuro distópico, grandes empresas e corporações disputam nossa atenção, e diante de uma vida tão sem graça e sofrida, muitas pessoas estão recorrendo ao escapismo dos videogames de realidade virtual. Um desses jogos acaba emergindo como o grande jogo, o jogo que tem uma economia própria e que tem, enfim, milhões e milhões de pessoas jogando, que é o Oasis, desenvolvido por um cara chamado James Halliday. Halliday, aliás, desculpe. Mas de qualquer forma, o filme trata da disputa entre um grupo de jovens que querem encontrar as 3 chaves que o Halliday deixou no jogo antes de morrer, para passar a controlar o Oasis. Qualquer pessoa que encontrasse tais das 3 chaves herdaria a companhia do Halliday e teria controle sobre ela e basicamente teria controle sobre a maior riqueza do planeta. E obviamente tem uma grande corporação rival que está patrocinando e está usando uma série de funcionários para tentar encontrar as 3 chaves, e há uma disputa entre esses 2 grupos. E também tem uma história de amor envolvida e tal nessa aventura. Algumas coisas interessantes sobre o filme. O filme vai ser bem interessante para pessoas que acompanham videogames, quadrinhos e tal, porque vocês vão ter a oportunidade de identificar, se vocês estiverem atentos, as diversas referências a jogos eletrônicos, a quadrinhos, a outros filmes presentes nesse filme, porque ele pega muito da cultura popular e condensa dentro desse universo do Oasis, né? O Oasis. Outra coisa interessante sobre o filme é que, ao colocar essa corporação maligna querendo usar o jogo de forma excessivamente comercial, ele critica uma prática que está se intensificando nos dias atuais. E eu tenho até um vídeo sobre isso, que é sobre as microtransações nos jogos eletrônicos. Basicamente é o seguinte: as grandes empresas já estão fazendo isso nos dias de hoje, em jogos como jogos de Facebook e tal. Elas oferecem um jogo de graça, parece até uma prática de traficante, né, que dá a primeira pontinha gratuita, né? E depois vai oferecendo para você modalidades de como você gastar dinheiro para melhorar o seu progresso no jogo. E o que essas táticas resultam, elas identificam as pessoas que têm compulsão, que têm dificuldade de administrar essas recompensas, digamos assim, e exploram elas ao máximo. Então esses jogos, eles conseguem grandes quantidades de dinheiro de um número relativamente pequeno de pessoas. É completamente diferente, por exemplo, da indústria do cinema ou da maioria dos jogos que são single player ou jogos voltados ao multiplayer que se vende. Porque essas outras experiências, elas se baseiam em arrecadação do maior número de pessoas possíveis. Então, por exemplo, num lançamento de filme, você quer que o maior número de pessoas possíveis vão assistir, ou o maior número de pessoas possíveis comprem o Blu-ray. Esses jogos predatórios que o filme critica,
eles querem, na verdade, sugar a maior quantidade de dinheiro de um número relativamente pequeno de pessoas. E se algumas dessas pessoas forem à falência e tal, eles não estão nem aí. Então, é muito interessante ver um filme, ainda que seja uma coisa breve do filme, e fica meio que sugerida que a empresa que quer tomar conta do Oasis, a corporação do mal, está querendo fazer isso, e tem alguns momentos do filme que isso fica bem evidente. É interessante ver uma crítica tão ácida vindo da indústria do cinema, que está criticando uma prática da indústria dos videogames, né? É interessante esse aspecto. O outro aspecto que eu diria que é interessante no filme é relativo à história dos easter eggs, né? Das coisas escondidas dentro das nossas experiências, né? E dos produtos culturais. E eu meio que me interesso por isso, aí vale um meia-culpa, porque no meu livro, A Nova Máquina do Tempo, que está disponível na Amazon, se alguém tiver curiosidade eu posso até colocar um link, eu tenho um pouco dessa prática, ou seja, eu faço isso. E o filme explora muito isso, dessa coisa de você, dentro de um produto cultural, você colocar pequenas dicas e mistérios que o olhar atento de uma pessoa que lê com atenção, ou que joga com atenção, ou que assiste o filme com atenção, ou que lê o quadrinho com atenção, às vezes é capaz de descobrir, né, esse mistério oculto, essa coisa que você quer instigar o seu público mais fiel, o seu público mais reflexivo. E é exatamente isso que o filme mostra, porque o rapaz que inicia o processo de encontrar as chaves é justamente um cara absolutamente obcecado, não só pelo Halliday, mas por cultura pop. Ele tem um conhecimento vastíssimo, né, sobre cultura popular e esses pequenos detalhes da cultura popular. Então, esses são os aspectos que eu diria que são interessantes no filme e que fazem ele valer a pena ser visto se você tem esse interesse por cultura popular e se você está acompanhando essa prática predatória terrível que está começando a se tornar mais comum na indústria de videogames. É interessante que o jogo trate tanto da indústria de videogames e que o trate de uma forma ao mesmo tempo crítica e elogiosa, porque ao mesmo passo que critica um certo excesso de escapismo e tal, ao mesmo tempo mostra dimensões positivas da formação de comunidade, de alianças, de possibilidade de amizade, de pessoas colaborarem entre si. Então, não é uma coisa nem totalmente demonizada, nem totalmente elogiada. Então, apesar do filme não ter um texto tão maduro, a mensagem central o texto não é. O texto e o roteiro não está na qualidade assim dos grandes filmes. E por isso que eu fico reticente em recomendar, porque eu diria para vocês que o filme é mediano. Apesar disso, por essas razões que eu elenquei, eu acho que ele vale a pena. E eu estou tentando intercalar aqui no Filosofia Popular filmes antigos com filmes recentes. Então eu vou ter essa prática de, às vezes, pegar coisas mais recentes, coisas que eu assisti recentemente, que estão frescas na minha memória, e verdadeiros clássicos da ficção científica, do cinema. E aí sim, esses clássicos vocês vão ver que eu, em geral, seleciono os melhores. Mas as coisas recentes eu vou selecionar coisas que têm algum ponto de interesse e que não necessariamente são grandes obras da sétima arte ou enfim, da produção de televisão e tal. Vão ser obras que têm alguma coisa que causa esse interesse. E Jogador Número 1 é uma dessas obras. Eu acho que se você tem interesse nesse debate, se você tem interesse no debate acerca da indústria dos jogos, se você tem interesse em quadrinhos, cultura pop, é um filme agradável. E esse é o melhor elogio que eu posso fazer sobre ele, já que eu sou bem exigente em termos de roteiro, né? E o cinema americano e o cinema mundial produziu já grandes filmes com grandes roteiros, então a gente não pode achar que qualquer filme mediano é uma maravilha. Mas apesar disso, tem essas questões aí que eu elenquei.
a questão fundamental da crítica às grandes corporações e suas práticas predatórias, eles exploram dentro dos videogames, mas nós podemos ver isso em questões ambientais, em outras questões. E tem uma determinada coisa em relação às grandes corporações que é mostrada no filme, que eu acho muito interessante, que mostra a grande corporação quase que, com as relações com a polícia e com órgãos estatais, ela quase que substituindo o governo. E aí tem um determinado momento do filme que mostra, não, você não pode substituir o governo. Você não pode substituir o Estado. Você não pode agir sem limites. Né? Você tem que ter limites para a atuação das organizações privadas. Mas em determinados momentos, a intenção dessas grandes organizações privadas é mandar, é controlar tudo, é uma tirania sem limites. E acaba sendo muito interessante essa discussão sobre a tirania das organizações privadas e as suas ligações com a polícia. Vocês vão ver em determinados momentos do filme que eles tentam matar, não virtualmente, mas de verdade, no mundo real, os heróis do filme. Eles mandam assassinos e gente ligada anteriormente a órgãos policiais, grupos de extermínio e tudo mais, para matar os nossos heróis. E, enfim, e você percebe que não há conflito entre as pessoas da corporação que estão fazendo isso. Eles fazem isso como se fosse uma coisa corriqueira, como se não tivesse nada demais fazer uma coisa desse tipo. Inclusive tem um momento no filme, que eu não vou contar para vocês os detalhes porque é spoiler, mas que há uma pausa para mostrar assim, epa, o que eu estou fazendo aqui vai além completamente dos limites. Quer dizer, os próprios personagens, um dos personagens das corporações, percebe que está passando de todos os limites. Né? E eu acho que ali tinha uma crítica a esse caminho do fortalecimento de grandes corporações privadas que estão controlando as democracias, que estão controlando os governos, que estão controlando as vidas das pessoas, que agora, através desses mecanismos de jogos e de outros produtos, influenciam fortemente a mente das pessoas, buscam controlar e estimular até determinados comportamentos. Não é? E são organizações que não são democráticas, os seus líderes não foram eleitos. Então, esse aspecto do filme eu acho que acaba sendo muito interessante. Embora a crítica que o filme faz a esses aspectos, ela fica muito na superfície, não é uma crítica muito densa, porque é um filme infanto-juvenil e tudo mais. Então, ele faz essa crítica, mas ele não tem um roteiro denso o suficiente capaz de que essa crítica seja feita com potência, que ela seja feita de forma mais densa. Então talvez o interessante do filme seja que ele levanta essa bola, digamos assim, e quem sabe outros filmes mais densos, com roteiros melhores, seriam capazes, e eu vou abordar alguns desses aqui no canal, são capazes de ir mais fundo nessa crítica, que é uma crítica à tirania privada. A gente normalmente fica muito preocupado com a tirania do Estado, e é uma preocupação que nós devemos ter, porque o Estado tem um monopólio da violência física e simbólica, mas esse monopólio, que historicamente ele sempre foi consolidado, mais recentemente, eu diria até dos últimos 30, 40 anos para cá, cada vez mais organizações privadas têm mais poder nessa arena. E eles fazerem um caminho para a violência física não parece uma especulação de ficção científica tão absurda assim. Parece algo possível, até provável, em um futuro não muito distante. E serve aí como um alerta pra gente. Mas era isso, gente. Se vocês gostaram do que eu faço aqui no Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê o like, compartilhe, que é muito importante pra mim. Um abração. Tchau, tchau.